E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, vamos fazer uma análise, né, uma review do filme do Max Steel, tá? É o filme live action do Max Steel, que lançou há um tempinho, 2017, o que é uma loucura, porque eu era criança na época e eu lembro é, do trailer, lembro da expectativa pro lançamento, eu não vi na época, a primeira vez que eu vi ele foi hoje, ontem na verdade. E, bom, eu vi o filme do Max Steel para que você não precisasse ver o filme do Max Steel. É, cara, pelo que eu andei vendo, ele tinha, tipo, nota zero não sei como que tá hoje em dia, mas eu vi que esse filme já chegou a ter uma nota, tipo, zero ou 1. Não é um filme tão ruim assim, né? Mas é com certeza um dos filmes já feitos, né? Bom, vamos lá. Esse filme, ele já parte de uma premissa que eu não gosto, tá? Porque ele vai adaptar a nova versão do Max Steel, desenho animado, não os curtas-metragens mesmo, né? Porque não chegava a ser longas. Os filmes do Max Steel antigos, eles tinham menos de 1 hora. E esse filme, ele adapta a série animada, que foi uma série que passou no SBT, que não era ruim, mas eu não sou o maior fã do conceito dessa série, apesar que a execução é muito boa, tá? Inclusive vai render um vídeo só dela, eu vou fazer, talvez seja até o próximo que eu já grave. E, bom, assistindo o filme do Max Steel, é um dos filmes mais genéricos já criados na história da humanidade. Que filme genérico, esquecível e chato. É um filme bem chato, né? Cara, entrando no ponto de que ele parte de uma premissa que eu não gosto, é que ele adapta o Max Steel como o herói de quadrinhos meio Homem-Aranha, que é a premissa do desenho, que é um cara jovem que tá descobrindo seus poderes e até meio piadista, dependendo do ponto. Apesar que ele não é tão piadista no filme, tá, gente? É que eu tô mais colocando nesse aspecto, nessa persona que existe pra esse tipo de personagem. E eu não acho que esse seja o Max Steel, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre o desenho, explicando porque eu não gosto da ideia, mas entendo que a execução foi boa até. Porque o Max Steel, ele não é isso. Mas, bom, vamos encarar ele como uma adaptação desse Max Steel. Né? Não vou ficar comparando ele com o Max Steel do passado, com o primeiro Max Steel, etc. Vamos comparar ele com esse Max Steel. E dentro dessa questão de fazer uma adaptação, ele até que faz uma adaptação decente, tá? Eu não me incomodei com os atores do filme, tá? Os efeitos especiais também são relativamente decentes. Bem ruins, se você for comparar com uma Marvel ou algo da vida. Só que assim, gente, obviamente esse filme teve muito menos orçamento. Eu não sei quanto exatamente, mas eu sei que foi pouco. Até pra época era bem falado que era pouco orçamento. Então não tem como cobrar uma produção Marvel, DC ou qualquer história de super-herói, porque é um filme de super-herói, efetivamente falando, mas qualquer história de super-herói com maior orçamento, porque não tem orçamento para isso. Então, assim, acho que dentro do limite do possível, os efeitos são relativamente decentes. Os personagens também são relativamente decentes. Só que o filme, ele é muito chato, cara, muito chato. Começa com o Max Steel com 16 anos se mudando para uma cidade e isso vai ser um plot importante pro final do filme, etc. Já começa que eu acho que é um absurdo esse Max Steel ter 16 anos, porque o cara é maior que eu, né? E eu acho que eu não tenho 16 anos. Mas tudo bem, a gente releva filme assim mesmo, não é o primeiro nem o último, isso não é necessariamente um defeito. Só é engraçado mesmo. Aí a gente tem alguns personagens importantes, tipo a mãe do Max Steel, um amigo da mãe do Max Steel, ele não conhece o pai dele. Aliás, o Max Steel não é Max Steel, tá? É o Max Steel, que é o robozinho alienígena que vem de outro planeta. Porque o Max começa a descobrir os poderes dele, aí ele pesquisa no Google. É bem no começo do filme mesmo. Aí ele pesquisando no Google, eu achei engraçado isso. Achei até legal. Porque, pô, acho que é algo natural, né? Se alguém começa a, tipo, criar poderes, descobrir poderes, provavelmente hoje em dia, com a tecnologia, a gente pesquisaria no Google. Seria a primeira coisa que a pessoa faria, achei engraçado. Aí a gente tem uma relação... Eu acho que esse filme é muito rápido, e ao mesmo tempo ele não tem muita coisa. Então, assim, ele é muito... Ele é rápido, mas ao mesmo... E não é acelerado, eu acho que as coisas vão num ritmo legal até. Só que falta coisa, acho que falta tempo, falta preenchimento pra esse filme. Ele tenta criar a relação do Max com alguns personagens. Então, assim, no começo do filme você vê, bem, quando ele tá descobrindo os poderes dele,
um vídeo de Kung Fu no fundo, e aí você não sabe se ele... Kung Fu Karatê, não lembro exatamente, mas você não sabe se ele luta Karatê ou não. Eu sei que, tipo, passa um tempinho ele treinando e ele já tá lutando Karatê como se ele fosse um karateca faixa preta. Assim, é uma coisa que não é tão bem desenvolvida, não mostra ele treinando por alguns dias, por exemplo. E... assim, eu tô pegando informações bem de lá do filme, tá? Não tô fazendo um resumo em ordem cronológica do filme. Eu acho que o filme também carece muito de um vilão. Não que ele não tenha um vilão, ele tem um vilão, só que eu acho que o vilão demora muito a se revelar. E Max Steel sempre foi uma obra que teve muitas cenas de ação. Esse filme praticamente não tem cenas de ação, é só pro final que tem uma lutinha. Entendo que foi pela falta de orçamento, mas eu acho que não dá pra deixar de fazer essa crítica. Porque o filme inteiro é praticamente o Max Steel correndo, cara. O Max correndo, né? É difícil chamar ele só de Max, porque, se eu não me engano, o antigo era Max Steel mesmo, né? Aí tem o Max Steel, que é o bichinho, né? E, pô, o filme inteiro é o Max correndo, velho. É bizarro isso. Porque ele tá correndo porque ele descobre que estão atrás dele. Aí ele tá correndo porque ele quer treinar, aí ele sai correndo. Aí ele tá correndo por causa disso. É o filme todo ele correndo, aí chega no alto final, ele meio que se concilia com o robô e luta contra o vilão final. É meio que isso. Então, é 1h20 de filme, 1h30, onde, tipo, 40, 50 minutos dessa 1 hora é meio 50 minutos de nada, assim. É muito lento o filme. Não temos uma versão de algum grande vilão do Max Steel nesse filme. Eu acho que até talvez o vilão tenta ser uma recriação, não sei, daquele vilão meio que era um doutor. Talvez, mas eu acho que é uma recriação bem porca. Né? Tem um Elementor lá, mas é uma coisa assim, elemental. Não lembro o nome dos bichos também, tá, gente? Mas tô falando pelo que eu lembro, assim. Tem, mas é uma versão tão xoxa, tipo, é literalmente o Galactus no filme, naquele filme do Quarteto Fantástico, onde o Galactus vira um tornado. É isso, o bicho só virou um tornado. Então, assim, sabe, não tem a emoção dos vilões, não tem cenas de batalha. O uniforme do Max Steel, é igual eu falei, dadas as devidas proporções, tá legalzinho. Aparece bem pouco, no final ele vai ter um pouquinho mais de destaque, uma cena de ação que, né, não é ruim, mas também não é boa, assim. Eles tentam copiar também, uma coisa legal de se falar, eles tentam copiar meio que o esquema do Jarvis, né, a visão do Jarvis, tanto pro vilão quanto pro Max Steel. Nas armaduras eles ficam com aquela, sabe aquela visão do Homem de Ferro, quando ele tá falando com a armadura? E por algum motivo não soou legal nesse filme, não sei, ficou estranho, né, não gostei. Mas a ideia, eu aprecio a ideia, vai. Eu não sei se eles realmente acharam que esse filme ia emplacar, porque ele dá a entender que vai ter uma continuação, ele tem um final meio tipo assim, ó, outros vilões vão vir atrás de você, Max. Tem o plot twist também da mãe do Max Steel meio que saber de tudo e tá envolvida, e o pai do Max Steel é um alien. Não era assim no original do pai do Max Steel ser um alien, mas assim, da mãe do Max Steel tá envolvida com tudo, etc. Era, só não tinha muito plot twist, se eu não me engano isso já tava desde o início do desenho. E da segunda versão eu já não sei tanto, tá? Eu não vou conseguir lembrar. Mas, pô, sei lá, dei uma pista. Acho que é legal falar do romance do filme, que eu gostei, mas eu gostei assim porque eu me cativei com os personagens, entendeu? Eu não vou mentir, eu criei um carinho pelo Max. Eu acho que o Arthur combinou com o personagem, eu não tinha gostado muito no começo, mas durante o filme, pô, eu me importei com os personagens. E principalmente com esses dois. Mas é um romance bem assim, bem mal feito. O Max é atropelado pela guria, que eu acho que é Sophie o nome dela, e ela é atropelada por ela, e ela fala assim, ah, pô, te atropelei, vamos lá junto depois da escola pra minha casa que eu vou consertar sua bike. E o romance começa assim, lógica, zero, mas, né. E o filme inteiro o Max fica dando bota nela e saindo correndo dela, e mesmo assim ela continua na bota dele. Então, assim, ela realmente gostava dele por nada, assim, ela atropelou o cara e se apaixonou. E o filme é meio que tudo isso, mas eu particularmente gosto da dinâmica do casalzinho nesse filme. Gosto dos atores, assim, eu achei que eles combinaram, foi uma coisinha legal. Só não é bom, tá? Eu gostar é diferente de ser bom, é bem ruim, na verdade. É bem mal feito, é bem qualquer coisa. O Max parece a interesseira, parece aquela... Sabe aqueles vídeos do Mike 021? A interesseira de tal coisa? É o Max, que ele só chama a menina pra andar de carro. Até quando ele tava bem, quando ele resolveu os problemas dele, todas as cenas do filme que ele aparece com ela, ele tá pedindo pra andar de carro. É impressionante. Porque no final do filme, quando ele, pô, já resolveu todos os problemas, vai ficar com ela de uma vez, aí ele fala o quê? Não, vamos dar um rolê com o seu carro. Calma aí, Max, você tá interessado na mina ou no carro dela? Que você só fala do carro dela. Você se apaixonou porque ela te atropelou. Acho que você se apaixonou foi pelo carro, não foi por ela. Mas assim, eu gostei. Eu achei eles fofinhos, assim, como casal. Eu não sei se essa menina tem no desenho. Honestamente, eu acho que não. Acho que foi mais pra criar essa dinâmica de filme.
E não foi horrível, tá? Não foi um filme horrível. Mas foi um filme bem vazio. Ele é um filme clichê de super-herói, com baixo orçamento, com uma mínima qualidade de escrita. Eu acho que o roteiro se preocupa com algumas coisas ali e aqui, então você vê que não é aquele filme besteirol, não de ser besteira de propósito, mas é aquele filme que chega a ser besteirol de você olhar pro filme e falar assim, cara, o que eu tô assistindo? Não é esse filme. Dá pra assistir, mas é ruim, pô. É ruim. Eu acho que eu dou até um 5, uma nota 5. Eu diminuo pra 4, na verdade. Vou dar uma nota 4 pra esse filme, porque eu acho que ele é minimamente legal. Eu acho que ele tem ideias boas, execuções nem tanto. Mas eu acho que ele tem uma coerência de escrita no filme. Eu acho que ele tem atores que legal, interpretaram o papel legal. Só que é um filme muito vazio. Assim, tinha passado 1 hora de filme já. E eu olhei pra tela e falei assim, cara, não teve uma luta. Não teve uma... nada. Sabe, é só o Max, beleza, ele descobriu os poderes dele, treinou um pouquinho, uma cena muito rápida, assim, meio tanto faz também. E, tipo, tá até agora com ele correndo de uns caras que estão indo atirar nele, mas ele só corre. Sabe, não aconteceu muita coisa no filme. Passa 1 hora de filme e parece que não aconteceu nada. É um filme vazio. E, assim, é um filme super esquecível. As pessoas já não se lembram tanto de Max Steel hoje. E quando se lembrarem, muito menos vão lembrar desse filme, assim. É um dos filmes mais esquecíveis da história de adaptações, que eu já vi, pelo menos. Não que eu tenha visto muitas. Mas de todas que eu vi, talvez seja a mais esquecível. Mas é isso, cara. É um filme que, pô, não vou assistir de novo. Eu não recomendaria pra que alguém assistisse, porque ele não é ruim. Eu acho que ainda... A resenha do filme ser ruim ainda tem alguma coisa pra você assistir o filme. Você fala assim, o filme é tão ruim que eu vou assistir ele pra zoar. Mas nem consegue ser o caso desse filme. Esse filme só não é nada. É um filme vazio. Eu acho que, pô, se eles continuassem com o mesmo elenco, né, talvez quisesse chegar em alguma coerência narrativa no filme, né, por uma parte 2, talvez, colocando um vilão clássico do Max Steel, eu acho que um 2 poderia ter sido um bom filme sim, tá? Um filme pelo menos mais agradável, com um pouquinho mais de orçamento, né, mas aí o filme teria que ter se pagado, até onde eu sei esse filme nem se pagou, então é meio complicado. Eu acho que ele tinha um mínimo potencial ali. Enfim, tem todo o lance do pai do Max Steel, né, que eu não comentei muito sobre, mas acho que é legal comentar pelo fato que o pai do Max Steel é muito mais o Max Steel do que o próprio Max no filme. O Max, né, é que lógico, ele se aproxima desse Max do desenho novo, né, mas o pai do Max, ele é o Max Steel clássico, do desenho clássico, né, então, sei lá. Mas pela época, assim, não fazia sentido fazer um filme do desenho clássico, né, já tava em vigor o novo desenho, já tava, né, sendo o foco principal os bonecos, então realmente eu entendo, não vou reclamar disso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo à parte só pra falar sobre Max Steel clássico e Max Steel novo, qual que é o meu incômodo com o novo e meu incômodo com o clássico, etc. Enfim, é isso. Você já assistiu esse filme? Deixa aí a sua opinião, você vai assistir ou prefere não assistir? Como o título diz, né? Eu vi pra você não precisar ver, então assim... É isso, é um filme, cara. É um dos filmes criados, assim, na história da humanidade. Enfim, tamo junto, é nóis.